está. Estamos em uma era em que o progressismo também tem assolado sem cristão. Vem se levantando inúmeros movimentos que, de forma superficial, se nós não estivermos enraizados nas escrituras, pensaremos que a cosmovisão de tais movimentos são, na verdade, sãos. Mas quando formos aos fundamentos, é tudo completamente oposto aos princípios cristãos, aos princípios bíblicos. Já existem crentes que dizem que aborto é uma questão de consciência, é algo opcional, meu corpo, minhas regras. Então, nós gostávamos que o irmão Batista explicasse-nos o que a Bíblia, então, diz a respeito do aborto. Certo, a princípio vou fazer algo provocativo, vou provocar, mas provocar mesmo, porque quando se fala a questão do aborto, há aquele orgulho. Não, vamos falar de aborto por quê? Quem vai aborto? Não, ninguém quer fazer aborto. Tá bom, vamos olhar, vamos trazer na prática, mas na prática, para nós vermos que incorremos neste quesito. Vamos imaginar bom, as nossas irmãs normalmente dizem o seguinte: se o meu noivo me trair, separação. Se me trair, não há perdão. Aqui mesmo lhe perdoei, não vai ficar comigo. Essa é a ideia. Lhe perdoei, não vai ficar comigo. Posso lhe perdoar, mas não quero dizer porque lhe perdoei, vou ficar com ele. Muitas irmãs falam isto, tá tudo bem. E vamos supor que esse irmão e essa irmã, eles chegam ao ponto de fazerem apresentação, chegam ao ponto de fazer um pedido, e no período do pedido, por descuido, por falta de prudência, esse camarada, esse irmão, ele cai com uma descrente, e são aquelas descrentes que já não têm princípios morais dentro de si. Para ela, aborto é algo normal. E ela vai lá dizendo, Beltrano, eu estou grávida, mas eu quero tirar. Eu quero, só para dizer que em situações do gênero, esse irmão, ele pode ser tentado a consentir, sabendo o que é, sabendo do discurso da sua noiva. O discurso muito pesado de que traição, primeiro, traição já é duro. Só de saber que é mais um filho e ela não quer talvez ser madrasta já logo. Então, esta ímpia, ao falar isto, ele pode, não de forma direta, dizer faz aborto, mas eu posso crer que de forma indireta ele vai lá consentir o aborto. Vai querer que consentir com aquilo, ele pode até dar um discurso politicamente correto, né? Mas não faz só, mas no coração, faça mesmo, faça mesmo, pelo menos me livrar do culo, onde você fazeres e ninguém saber, vamos quite. Então vamos darmos conta que nós corremos risco de passarmos por isto. Isso também pode variar para com uma irmã. Vamos imaginar uma irmã que por descuido, por falta de prudência, cai com o seu ex. E o seu ex fala assim, vamos tirar. E ela sabe que falta pouco para casar. Como é que ela vai lidar com isso? Então, nós às vezes ao falarmos do aborto, nós só queremos olhar, mas nós não queremos olhar de forma prática. Porque nós temos que olhar para nós mesmos, não para outros, mas para nós mesmos. Como é que essa irmã vai lidar com isso? O ímpio vai dizer assim, eu tenho mulher, e você está para casar. A solução, tipo aqui mesmo, eu não partilhei com ninguém, você não partilhaste com ninguém, ainda a coisa não está tão desenvolvida, então vamos, aí tem uma ampola, aí tem uma coisa que dá para você gerir, para ver se isso que tem um especialista. Eu posso crer. Essa irmã pode ser tentada assim o fazer, porque ela sabe que ela aceitar não abortar, o que vai acontecer? Este jovem vai ser fortemente atacado pela família, de tal maneira que pode até o casamento não ser consumado. Então, essas são algumas questões provocativas e de reflexão para nós. Então, vamos lá procurar definir como é que a ciência
vai lá definir o aborto. A ciência traz sempre algumas definições bonitinhas, né? Mas é claro, depois vou trazer uma definição mais resumida e simples. Bom, a ciência vai lá definir que o aborto é a descontinuação da gravidez que resulta na morte do nascituro. E na maioria das vezes ocorre a explosão do embrião ou feto do ventre materno, interrompendo, nesse caso, a gestação. E esse mesmo aborto, ou seja, os abortos normalmente acontecem de duas formas, de forma espontânea e de forma induzida. Então, a ciência define isto como um aborto, mas a nossa definição de aborto está em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz, não matarás. Aborto é o quê? Assassinato. De forma muito clara, e em vez de darmos muito discurso, rodeio, descontinuação, explosão, tudo isso, nós poderíamos definir o aborto como assassinato. E eu já disse, conforme eu expliquei, que o aborto acontece de duas formas, de forma induzida e de forma espontânea. De forma induzida, não há problema algum. Os cristãos, como os ímpios, eles concordam claramente que ali não há dificuldade, porque ali é um período, ou seja, nesta fase do aborto induzido, conforme o nome já diz, é induzido, é algo... Ou seja, até que estou falando de induzido, aliás, queria falar espontâneo. O espontâneo é algo que a mãe não estava planejada. E talvez por fatores, né, que talvez ela desconhece, um problema no organismo, vai lá resultar na expulsão do feto, do embrião, sem ela querer, não é o desejo dela. Então, nesse contexto, a ética cristã com os descrentes anda de mãos dadas. Eles aí, nesse sentido, não há polêmica nenhuma. Eles ali iam falar, pá, estamos bem. Mas agora, tem a questão do aborto induzido, que é aquele que, de forma livre, de forma consciente, a mãe acredita, a mãe quer aniquilar, matar, derrubar, destruir esta criança. Então, é ali onde nasce as inúmeras polêmicas. E quando falamos dessa questão, precisamos perceber que esses debates não vamos só encontrar no meio cristão, até vamos encontrar no meio científico. Também eles vão lá tratando a respeito desse assunto. E é ali onde nasce a grande polêmica. E normalmente, nessa questão do aborto induzido, há três questões que eu vou já procurar responder posteriormente, mas também precisamos aqui compreender sobre a legislação sobre o aborto, ou seja, quando falamos da legislação sobre o aborto, temos que entender que essa questão pode diferenciar bastante de um país para outro. Há, por exemplo, países em que o aborto é completamente legalizado, independentemente de qualquer motivo ou intenção. É legalizado, queres? Vai lá fazendo. Mas há outros que não. Mas no nosso contexto, cá em Angola, quando vamos pegarmos a nossa lei, primeiro que vamos encontrar muitos artigos que vão lá condenar a prática do aborto, por exemplo, dentro do Código Civil, nós vamos encontrar algumas penalidades. Se você fazer aborto de uma mulher sem o seu consentimento, se você fazer aquilo, tem 3 anos, 2 anos de prisão, tem muitas sanções que o Estado vai lá tomando quanto a essa questão, mas também tem outro capítulo que são as aberturas que o Estado procura apresentar. Quais são essas aberturas? Sanção do aborto na questão de estupro, sanção do aborto à questão do risco à vida da mãe, e terceiro, quando é comprovado pelos médicos que o feto vai nascer com uma anomalia, né? Vai nascer ou com 2 cabeças, ou com 1 braço, ou com 6 dedos. Então, a nossa lei abre uma pequena margem, ou até uma margem grande, e a quanto a esses 3 casos. Mas o que a ética cristã diz quanto a essa questão? Eu vou procurar resumir, porque esse é um estudo muito profundo. Ele é muito profundo mesmo. Porque se eu não resumir, não vamos fazermos. Mas
precisamos, em primeiro lugar, perceber, é claro, que na Bíblia não existe sequer um texto que diz não abortarás. Não existe isso. Na Bíblia não existe. Mas nós vamos perceber claramente, já em Gênesis 4, a Bíblia mostra Deus condenando o assassinato desde o princípio da humanidade. O que em Gênesis 4 nos traz? Em Gênesis 4 nos traz a ideia de quê? Nos traz a ideia de Adão, ou nos traz a ideia de Caim e Abel. O que aconteceu? Caim matou seu próprio irmão, ou seja, assassinato. Nós definimos que aborto é quê? Assassinato. Então, nós percebemos claramente que o princípio é assassinato. Então, vamos perceber que em Gênesis 4, Deus proibindo já claramente o assassinato. E mais tarde, já nos 10 mandamentos, em Êxodo 23, vamos encontrar Deus dizendo, não matarás. E é curioso notar, quando eu estava a estudar um pouco a cultura judaica, nós percebemos claramente que na cultura judaica, ou na fé judaica, nos tempos bíblicos, era inconcebível, ou seja, não se acreditava, não se pensava uma mulher desejar o aborto. Só para nós termos uma noção que aquilo era inconcebível. Vocês não vão encontrar relatos daquelas mulheres do passado pensar em aborto. Não, eu vou tirar. Não. Por que elas não faziam isso? Porque elas entendiam a preciosidade dos filhos. Salmo 127, versículo 3, o salmista vai falar que os filhos são heranças do Senhor e fruto do seu ventre. O que é herança? Herança é algo valioso, porque quando vamos olharmos, por exemplo, um presidente, quando falam que ele morre, deixa herança, você veja que até pessoas que não são familiares diretamente falando, vamos ver as pessoas lutarem, todos vão querer ir atrás, porque querem, eles sabem que herança é valiosa, herança é algo muito maravilhoso. Então, Davi coloca os filhos nesta categoria, colocando que os filhos são heranças, são bênçãos do Senhor. E não só. Por exemplo, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o fato de um casal, nesse caso, um casal, não gerar filhos, era algo terrível. Né? Só para as irmãs terem noção, era algo terrível, até como uma maldição. Por isso que uma mulher que não dava filho, ela sofria tanto. Olha para Ana, em 1 Samuel capítulo 1, ela chorava, ela entrava em depressão, ela jejuava, havia uma angústia total, porque elas percebiam a beleza de filhos. E, lamentavelmente, essa geração perversa já não olha filho como preciosidade, mas olhamos filho como algo que não presta, como algo que não é tão assim. Parece que filho é algo não importante. Eu me lembro que um dia a irmã Lisdália Lemo, ela disse algo muito importante. Ela diz assim, filho no tempo certo ou errado não deixa de ser uma bênção divina. Filhos é bênção. É triste dizer que a falta deste ensinamento tem levado muitas irmãs a normalizarem isso. Se ouvirem que, vamos pensar comigo, se nós ouvirmos que ali, no Quilamba, encontraram um senhor ou um moço, talvez de 18 anos, 19, que foi assassinato, nós não ficarmos tão arrepiados, ok? Tá tudo bem. Mas se nós às vezes ouvirmos, alguém ficou grávida de 2 semanas ou 3, depois tirou. Essas não são perversas, mas estás a ver como é que nós vamos olhar a questão, é o quê? É de 2 semanas. Também não era tão assim. Então, esta é a ideia que o mundo quer transmitir ou quer influenciar os cristãos. É por isso que ali nasce a questão de quando é que começa a vida. Quando é que começa a vida? Então, para alguns sociólogos, alguém vão dizer, a vida começa de X tal semana, a vida começa de X tal semana. E eles erram, porque quem tem a autonomia de dizer quando é que começa a vida é o Senhor. E o salmista mostra claramente que antes dele se formar, o Senhor já lhe conhecia. Então, é uma questão muito, muito complexa, irmã Ludmila, muito complexa. Talvez isso nos levaria mesmo a
fazer uma lei especificamente para isso, mas devo só deixar claro que o aborto é assassinato. Em nenhum momento a ética cristã aceita ou abre o espaço. Ou não